Vou apresentar hoje o nosso convidado, mais do que especial, para falar de um assunto jamais visto neste podcast. Então, se preparem, porque ele é advogado, especialista em proteção de dados e segurança da informação. Ele é host do Pode Acessar, criador do programa Direito e Tecnologia pela rádio Vibe Mundial, que é um programa educacional. E a Vibe Mundial vocês podem encontrar no 95.7 e também no YouTube. Estou falando dele, do Dr. Rafael Costa. Muitas palmas, Gu. Tá com você, Rafa. Vou assim, já me despir das Doutor Rafael. formalidades. Não, doutor Rafael, você respeita o nosso convidado. Eu não ia falar dele, eu ia falar de mim. Você não precisa me chamar de doutora, tá bom? Fica à vontade. Nem você precisa me chamar de doutor. Estou estranhando já que doutor Rafael Costa. Gente, Toma. que grande prazer estar aqui com vocês. Adorei o convite, né? Na verdade, esse convite eu forcei a barra para que a Carol me Imagina. convidasse. Carol, e aí aquele podcast? Qual podcast? Não sei se você está falando, sabe? A gente conversou. Brincadeiras à parte, muito obrigado, Carol, Renato. Um grande prazer estar aqui no Pode Contestar. Já tô meio nervoso, viu? Imagina, vai tirar de Imagina. letra, Eu tenho vi que certeza. vocês trouxeram aí, que tem o quê? Umas 15 folhas aí. Vão me sabatinar Tem aqui, gente. 34 folhas de pauta. De Poxa pauta. vida. Muito obrigado, viu? Um grande prazer estar aqui. Boa noite a todos. A gente que agradece. Ô, Rafa, eu vou pedir só para você vir um pouco. Ô, Gu, a gente ajusta essa câmera ou fala para ele vir um pouquinho para cá? Que eu achei que ele tá muito no cantinho Tô. Iria falar a mesma coisa, tá. Tô. Mas, Tá, é, mas não é você, ou é a não, câmera ou é você. É, vamos ver. Muda lá, Eu acho que Gu, a assim ficou câmera. bom. Vamos ver. E agora? Agora eu com tô certeza meio- tá. Aí, agora ficou melhor posicionado. Ah, sim, ficou ótimo. Aí, valeu. É só os tiques nossos aqui de, Não, de ao ficar. vivo é isso mesmo. É A gente isso. vai ajeitando e é isso mesmo. Bora. Um monte de gente aqui acompanhando a gente, ó. O Alberto, Luíde, Nancy, Alice, Serjão, Letícia, boa noite pra todos vocês. João Henrique, Tirando o sossego. tirando O sossego. sossego é o Reinaldão. Ai, Reinaldão. Manda um abraço pro Reinaldo. Abraço, Reinaldo, muito obrigada. Esse é um aluno muito Dedicado? aplicado, muito dedicado. Grande Olha. abraço, Reinaldo. Um beijo aqui pra Dani, Letícia Lima. Inclusive, semana passada foi aniversário De quem? de uma das nossas integrantes do nosso fã-clube, a Letícia Lima. Nosso ou meu? E- Na verdade, o meu, né? É Porque o o meu seu tá meio fã-clube. miado. Obrigado, Lê. Feliz aniversário. Espero que você tenha recebido o meu box que eu mandei. pro Gente, seu ela aniversário. mandou mensagem pra tanta gente hoje durante o dia pra divulgar o episódio. Ah, é? Nossa senhora, ela foi Legal. muito maravilhosa. É importantíssimo. Então, beijo, Janine. O Ronaldo também mandou aqui pra você, Rafael. O professor Rafael é fera. Um grande abraço, Ronaldo. Pessoal, Marilda. esse pessoal, eles merecem, assim, se eu pudesse, eu daria um abraço em cada um deles, pessoalmente, porque o que eles me dão de força lá, sabe? nas Ai, que lives, legal. Pessoal muito legal, É a galera que te acompanha nas me lives. acompanham sempre. Agradeço imensamente aí o carinho deles. Ai, que bacana. Vamos, né? Seguimos Bora. ou começamos? Vamos começar com as perguntas, que o Dr. Rafael já tá aqui de olho na gente. O Tirando o Sossego, como é o nome dele? Reinaldo. Reinaldo já mandou aqui, olha. O professor merece, deixa seu like, que é importante. É isso mesmo. Obrigada por lembrar, Reinaldo. A gente sempre deixa esse pedido para o final, acaba esquecendo até. Mas já que o Reinaldo lembrou, para você que está aqui hoje nos acompanhando, deixa o like aí para prestigiar o nosso convidado, o trabalho que a gente vem desempenhando, e se inscreva aqui no nosso canal. Toda semana tem episódio do Pode Contestar, É isso aí. certo? Bora, doutora. Vamos começar os nossos trabalhos com o doutor Rafael. Vamos. Para o pessoal que está em casa, eu acho que vale a pena a gente fazer uma pequena introdução, porque nós vamos falar de LGPD, não é LGBT, também já começa aí, né? mais, não é? É importante ressaltar, é importante. Vocês sabem que eu acho que tem até meme de entrevistador perguntando, e a Isso já me LGBT? aconteceu. Olha lá, tá Já? vendo? Falou assim, agora nós vamos receber no meio, na empresa, que eu Ah lá. promovi uma palestra para os funcionários,
Ele falou assim, agora nós vamos receber o Dr. Rafael, que é especialista em LGBT. Eita, Rafael Aí eu- com leg. Aí eu falei que assim, eu falei, gente... Não, Gente, não é bem assim, né? Veja bem. então, hoje não é essa sigla, é LGPD. E para vocês que estão aí sendo vítimas de golpes, sendo vítimas daquelas ligações que enchem um saco o dia inteiro, tudo isso são dados que estão aí espalhados Brasil afora, né? Mas que o nosso especialista ele vai poder falar mais sobre isso. Então, só para exemplificar, né? e Ou trazer em então nem palavras. um exemplo bem assim, que às vezes a pessoa não se dá conta. E eu passei por uma situação dessa e o Luigi ficou, mas por que eles já tinham, né? A gente foi numa casa de shows em Guarulhos e eu cheguei lá, tinha que fazer comanda individual. Uhum. Ok, né? A pessoa, são quantas pessoas, tal? Não, é só eu, meu marido, cada um com a sua comanda. Não, é isso mesmo. Você me passa o seu nome? Não, passa seu CPF? Passo. Aí eu falei o meu CPF para a pessoa. Aí ela falou, tá. Ela falou o meu nome completo, o meu endereço atualizado e meu telefone. Aí eu falei, é isso mesmo. Peguei, entrei no negócio e tal, não sei o quê. Aí o Luigi, atrás de mim, você percebeu que ela sabia até o seu endereço atualizado, seu telefone? Como será que ela tinha tudo isso, né? Eu falei, Luigi, sei lá, comprou de algum banco de dados aí, né? Infelizmente. Mas Pior isso que é, não né? pode, né? Eu falei, não pode, mas você acha que eu querendo entrar pra ouvir uma Mas o música, pagode estava almoçar... mais interessante. claro, eu vou discutir com a mulher. Agora não. Da onde que você tirou os meus dados? Eu falei, não, filha, tchau. Então é isso, às vezes a pessoa nem se dá conta, porque eu fui tão no automático e ele que ficou, meu Deus, como que ela tinha todos os meus dados? Né? Sim, sim. Carol, isso que você está dizendo, isso que seu marido observou, você vê que já é um comportamento. O que eu falo sempre? Para você aprender a se proteger, você não precisa ter conhecimento técnico. Você precisa mudar o seu comportamento perante a tecnologia e perante a sociedade digital. Que nós somos a sociedade digital. Então a gente está fazendo esse podcast, uma série de pessoas de diferentes lugares do globo nos assistindo, né, nos enviando. Então, nesse momento, como é que você tem o meu CPF? É o caso tem essa quantidade de dados. Então, com certeza, ela tem um banco de dados que já tinha o seu CPF, ela só conectou esse banco, e trouxe essa sequência de informações para você. Exato. Sobre você, melhor dizendo. Então, isso é... Claro que você estava ali, queria se divertir, mas é algo para... eu te dei o consentimento em algum momento para você tratar meus dados. Quais dados você tem a meu respeito? A gente vai falar mais disso, não vou dar spoiler ainda. Mas é essa mudança de comportamento. Ali na hora não, mas depois é legal você entender como é que eles têm os seus dados. E aí depois a gente fala também do CPF na farmácia. Sim. Que ele fez nos stories esses dias e postou. Você sabe por que a galera pede seu CPF na farmácia? Se você não sabe, daqui a pouco você vai saber. Porque agora a gente vai começar falando... Eu já tinha uma pergunta, mas já ia sair da pauta já. Anota, meu pergunta bem. sua, vai que depois. Isso. A gente, acho que antes da gente entrar nessas minúcias, é legal, Rafa, a gente explicar para as pessoas o que é a LGPD. Por que ela foi criada, o que aconteceu. Porque, né, eu sei que tem uma questão globalização, internet, Sim. inteligência artificial e tal. E a LGPD parece que não, nem todo mundo conhece, mas é uma lei que não é tão novinha assim, ela já tem um tempinho, né? Assim, para quem é do direito, eu pelo menos não considero uma lei nova. Eu considero novíssimo. Imagina, é de 2018. É nova, Carol. A gente trata o CPC como novo. O novo CPC não, que pelo é amor de 2015. Deus. Mas você chama de novo CPC ainda? Todo mundo chama. Ai, é novo. credo. Novo CPC. A gente tem uma Constituição de 89. Mas, é uma lei de 7 anos já, 2018. Muita coisa já Até aconteceu. engrenar, filho. Em Não, 7 e anos eu já ainda namorei, não já engrenou. casei, entendeu? Mas vamos perguntar aqui pro doutor se já funciona Fica de aquele fato negócio, essa vai lei. pegar. Tá, Mas né? calma aí. Vamos explicar o que é Isso. LGPD, senão a gente vai... Não, mas são né? Vocês vão pegando aí os pontos e esses pontos são bem pertinentes. Mas vamos lá. O que é a LGPD? É a Lei 13.709 de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados.
Pessoal, essa lei, eu trabalho com segurança da informação há muito tempo, com tecnologia também. Para ser exato, há 23 anos eu trabalho com isso, né? Então, a gente atuava com proteção de dados mesmo antes de ter uma lei. E nós nos perguntávamos, quando teremos uma lei para proteger os dados? Porque a gente via cada absurdo que vocês não fazem ideia. A gente trabalhando com segurança da informação. Por que que a gente se faz essa pergunta, gente? Primeiro, Carol acha que essa lei não é tão nova. Você acha, melhor, você acha que já não é tão nova, Não é você acha que é tão. nova. Ele acha que é super nova. Mas veja, a Espanha tem uma lei específica para proteção de dados desde 1992. Ave, acabou comigo. É novinha, então. Então veja como nós estamos atrás. Mas ok, né? Ok, estamos atrás, mas o que impulsionou a Lei Geral de Proteção de Dados foi o Regulamento Geral da União Europeia. Não que não existissem já alguns projetos de lei, algumas coisas já falando disso, né, trazendo isso à baila, olha, precisamos ter algo do tipo. Mas o que de fato impulsionou foi a União Europeia, porque a União Europeia ela já era muito estruturada. A Alemanha já tinha isso há muito tempo, a Espanha também. A Espanha foi o berço, né? É tanto que quando saiu o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, a União Europeia disse assim, ó, você quer tratar dados conosco? Você precisa ter uma lei aí para cuidar dos dados dos nossos cidadãos. Porque se você vai tratar dados de cidadãos europeus aqui no Brasil, qualquer lugar do planeta, você tem que observar o GDPR, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados lá da União Europeia. Isso foi um baque para o Brasil. Falou, e aí, vocês não vão se mexer? Precisa se mexer, porque agora vocês não vão negociar se não tiver isso. E aí foi aquela bagunça. O GDPR veio em 2016, tá? Então, em 2016, isso começou se voltou à baila a discussão de uma lei de proteção de dados aqui no nosso país. Em 2018, nós tivemos a promulgação dessa lei. Então, ela ficou nesse tempo de... Acho que é importante falar isso, né? Claro. Ela ficou nesse tempo de vacácio, né? Também, todo mundo não foi... Vacácios legis, vacácios né? legis. Então, ficou nesse tempo, teve esse intervalo de 2018 a 2020 para que a lei entrasse em vigor. E aí, o que aconteceu em 2020? Ninguém tinha se Pandemia. adaptado. Ah, pandemia. Pandemia. Verdade. Nós tivemos a pandemia. E aí, infelizmente, o Brasil não é para principiantes, né? As pessoas perguntavam, não dá para colocar uma lei dessa agora, uma pandemia, não dá. Gente, não é agora. Ela foi promulgada em 2018 para todo mundo se adaptar. Isso. Tiveram Aí, 2 assim, anos. desculpa só te interromper. Vacácio legis para quem está nos ouvindo. As leis, quando elas são definidas, vamos usar um linguajar mais simplificado, definidas e que elas vão entrar em vigor, elas demoram um tempinho, 90 dias, 60 dias. Mas para uma lei robusta como essa, com tantas coisas para serem adaptadas, foi definido pela legislação que ela demoraria 2 anos para entrar em vigor. Por que acontece a vacácio legis? Para as pessoas já saberem como elas vão ter que se comportar daqui a algum tempo. Não pega ninguém de calça curta, né? Então, a vacácio legis dessa lei foi para isso. 2 anos para as pessoas já começarem a se adaptar, para em 2020 passava a lei e todo mundo está nos conformes. É isso aí. Isso. Muito legal, isso é mesmo. Então, 2020 veio pandemia, tudo isso, e tinha uma outra questão também, né? Porque, bom, Marco Civil da Internet, importantíssimo, importantíssimo. Mas como é que é o Marco Civil da Internet? As pessoas não temem, infelizmente eu tenho que falar assim, as pessoas não temem o Marco Civil da Internet, os provedores só atendem por ordem judicial, enfim. Inclusive, teve uma discussão aí no Supremo recentemente, né? E aí, a gente não podia deixar acontecer a mesma coisa com a LGPD. Para isso, criou-se um órgão fiscalizador, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E esse órgão, ele tem o papel, uma autarquia, tem aí toda uma autonomia, né? Ali foi pela emenda 115, enfim. E aí a ANPD, como a gente chama, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela chegou e falou, opa, agora eu vou fiscalizar esse setor e vou aplicar sanções administrativas, que inclui multas previstas no artigo 52. Então, 2020, a LGPD ela
ela entrou em vigor, só que as sanções administrativas, como a gente estava num momento da nossa geração nunca visto antes, né? Então, isso foi jogado para agosto de 2021. Então, a partir de agosto de 2021, as empresas poderiam ser multadas, fiscalizadas, advertidas, se não seguissem aquilo. E aí, junto com a entrada em vigor da LGPD, entrou também em vigor a NPD. E aí, 2021 passou a ter fiscalizações, né, a respeito desse tema da LGPD. E qual é o objeto da LGPD? O que a LGPD se preocupa, pessoal? Só dados pessoais. O foco da LGPD é dado pessoal, não é CNPJ, não. Dado pessoal. E qual dado pessoal? E aí é legal a gente diferenciar. Não sei se eu não estou atropelando a pauta. Não, você já era a próxima pergunta, de quais eram os dados que a lei protege. Então, ela protege dados pessoais e ela criou dois tipos de dados pessoais. Ela criou o dado pessoal comum, que está lá no artigo 5º, inciso 1º, e o dado pessoal sensível, artigo 5º, inciso 2º. E aí muita gente, por exemplo, houve um vazamento, né, dessas fintechs, vazou-se chaves Pix. E o Banco Central se manifestou até, sei lá, acho que foi até uma ironia, que ele falou assim, olha, ou de maneira sarcástica, ele falou assim, não foram vazados dados pessoais sensíveis. E as pessoas, como assim não foram vazados? Meu e-mail foi vazado, o meu CPF também foi vazado. E aí o Banco Central se manifestou dizendo assim, olha, veja, isso daí não é dado sensível aos olhos da LGPD. Então, veja, o que é o dado pessoal comum? Né, gente? Aí vocês não têm ideia da quantidade de dado pessoal comum. A gente chama no direito de rol exemplificativo. Né? Então, você tem dado nome completo, estado civil, profissão, endereço de e-mail, RG, endereço de IP, placa de um veículo, foto, voz, imagem, tudo isso é dado pessoal comum. Comum. Já o dado pessoal sensível é um rol taxativo. É aquilo que está lá no inciso 2º e acabou. Então é o quê? Dados biométricos, dados de partidos, afiliação políticas, dados de saúde e uma série... CPF, não é? CPF não é um dado pessoal sensível. Olha. Não é um dado pessoal sensível. Então, o que é um dado pessoal sensível? Aquilo que, digamos que é único. A sua íris, que é biométrico. A galera esses dias estava vendendo íris. Você viu exato. isso? Né, uma iniciativa da OpenAI lá no Shopping Eldorado. Não, Shopping Raposo. Isso. Shopping Raposo. Galera lá para ganhar 600 pontos. Mas você do sabe o que céu. não, eu tô aqui que eu Só vou. para ganhar dinheiro. Mas é a sua íris, meu amigo. Você olha pro seu smartphone, ele sabe que é você pela sua íris. Você não tem noção. Fizeram um baita banco de dados aí da turma Baita vendendo. Não, e é absurdo. E aí, Vai saber o que vão fazer com é isso absurdo depois. como isso acontece aqui. Nós Uhum. temos a NPD. Como é que os caras entram com os dois pés na porta, chegam aqui e falam, eu vou coletar, e eles vão pagar 600 E reais pra eles você. não Chegou, fiscalizaram. tinha que ter impedido. Mas entendeu? depois, aí no meio que começou a sair na mídia e tudo mais, foram lá e acabaram, não foi? Com Sim, isso? mas já assim, colheram um monte. Não, mas ainda assim eles entraram lá num assunto, não, veja bem, a gente não vai usar para outras coisas. É. Então, assim, isso daí é dado pessoal sensível, e é o que eu falo para vocês aqui. Como que essa pessoa que está na fila, ela não é culpada, Não. ela não faz ideia, é porque ela não tem orientação. As grandes mídias quase não falam disso, gente. Quem que fala sobre LGPD na grande mídia? Ninguém. Eu vi um bancão uma vez falando, né? O cara, oi fulana, tudo bem? Como é que você sabe meu nome? Eu sei tudo sobre você. Ah, eu sei lembro seu dessa CPF, eu sei onde propaganda. você mora, eu sou seu fã, entendeu? Então veja, ali Lembro. muito sutil até, mas você não tem uma propaganda da NPD, tome cuidado com seus dados, tal. Então falta a educação, né? Então a LGPD ela veio para regulamentar e cuidar desse assunto. E já não era sem tempo. Tem pergunta. Boa, temos perguntas aqui.
Tem uma só. Não, eu tenho. Ah, você? Eu tenho uma eu só. tenho. Não, eu não, tenho, é, eu é tenho porque algumas. eu tava vendo se a gente. Se, Vai falar sobre isso? mas faz a sua pergunta Essa é então a, depois. ô, Gu, essa é a pergunta que eu tinha marcado quando eu falei que eu já tinha uma pergunta, que a Carol me deu a caneta, era exatamente sobre isso. Mas ainda não é ela, tá bom? Tá bom. Fala ainda sobre a questão da lei. Eu estava lendo sobre, talvez há um ano, quase 2 atrás, um pouco mais sobre essa lei. E aí, investigando, né, e vendo que ainda teria algumas lacunas ainda. Aí que você falou sobre o comitê, alguma coisa nesse sentido, mas que os cargos ainda seriam preenchidos. Acho que na época até o Bolsonaro indicaria alguém, eu não sei. Você sabe dizer se já está tudo preenchido, se está tudo certo, porque vai ter quem comanda, certo? Alguma coisa Você assim? fala dentro da Isso, NPD? isso. Não, isso já está pronto. Né? Isso, dentro da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a autoridade está muito bem formada. Tá? Tem lá o responsável, tem o presidente, vice-presidente. Então, isso está bem definido, viu, Renato? O que não está definido, como toda lei, tem várias lacunas. Tem um monte de coisa que carecem de cuidados, tá? Então, um exemplo disso, o mais polêmico, é quem que pode ser o encarregado de dados. Então, É disso que tem você está muita falando. então, tem muita confusão ainda sobre a lei, né? Tem muita confusão. A NPD ela está disponibilizando várias resoluções, né? Então a NPD ela tem um papel bem complexo, né? Às vezes quem não é da área, não está ali envolvido, critica a NPD. Eu critico em partes, né? Eu acho que tem muita gente que deveria ter sido multado sim 2% do faturamento bruto para cada infração, como Então, é o que é previsto no artigo 52. Só que ela faz um bom trabalho, ela está fazendo um trabalho de educação, ela tem vários e-books importantes, mas essa questão do encarregado de dados que traz o artigo 41, gente, qual que é a confusão? Se você for olhar, ele foi revogado parcialmente, o artigo 41, a redação do 41, depois criado outra. Depois ele foi revogado por inteiro, depois foi dado uma outra redação. Ficou naquela coisa, né? Falar, nossa, por quê? Primeiro ele veio que só poderia ser um encarregado de dados quem fosse advogado, né? E isso causou um reboliço. Como assim? A lei é multidisciplinar. A lei é multidisciplinar, gente. Vocês não estão entendendo assim. Não é só para um advogado. O advogado que quiser se especializar na LGPD, ele precisa cair de cabeça em segurança da informação e tecnologia. E o cara de tecnologia ou segurança da informação ele tem que cair de cabeça no direito digital. Então, veja, é uma combinação, é multidisciplinar. Muitas vezes você não vai ter tudo que você precisa na figura de um DPO. E aí eu sim. vou puxar a sardinha para o meu lado, porque eu tenho Claro, por tudo que Com favor. precisa. certeza. Porque a minha especialidade é redes de computadores, então eu trabalhei muitos anos como administrador de redes de computadores, montava servidores, virei noites e noites, não sinto saudade nenhuma dessa Uhum. época, e combati muito cybercrime dentro das empresas, com a segurança da informação, depois que eu fui estudar direito. Então veja, isso aqui reúne um DPO, um encarregado de dados. Desculpa, gente, eu até, Imagina. até falei que eu tô com uma tossinha chata aqui. A gente desconta depois da participação que a gente ia pagar. Mas então, e aí isso, né, o artigo 41, então, ele foi direcionado para uma outra redação completamente diferente, que é o seguinte: o controlador e o operador precisam nomear um encarregado de dados. E quem é esse cara? Quem é o encarregado de dados? É o cara que vai fazer a gestão dessa lei dentro da organização. Não é que ele vai implementar, não. Ele tem que saber conversar com o cara de tecnologia, ele tem que saber conversar com o cara do jurídico, tem que saber conversar com o cara do compliance, da segurança da informação, mas não é que ele vai implementar. Então, hoje, Renato, esse encarregado de dados, a NPD até fez uma resolução, é recente, tem uma resolução, só para falar sobre o encarregado de dados, para regulamentar essa questão, porque estava Então, muito assim, né? Quem que pode ser tal. Então, hoje a gente pode dizer, eu não vou dizer, seria demais falar que está pacificada a uhum. questão, mas é algo que já, digamos que as pessoas já se conformaram, mas ainda o mercado ainda vê o encarregado de dados, também conhecido como DPO. Sim. Por que DPO? Porque veio lá do GDPR, que é o Data Protection Officer,
né, que é o DPO lá do GDPR. Aqui é encarregado de dados, a LGPD está lá. Então, isso já está de maneira, digamos, as pessoas já se conformaram. Entretanto, o mercado ainda prefere um advogado como encarregado de dados do que um especialista em segurança da informação ou tecnologia. E aí, nesse caso, contrata quem? Você, que é os dois Sim. juntos. É tanta Sim. sigla, né? É Né? tanta coisa. É muita coisa. E é uma aula, assim, o Rafael tá aqui falando, é muito bom ouvir você falando, viu? Mesmo, assim, porque a gente tá aqui aprendendo e consumindo conteúdo, e você tá fazendo isso com maestria. Parabéns Muito mesmo. obrigado. Ó, Obrigado. Eu já vou emendar outra pergunta, Carol, Vai, em emenda. cima disso. Assim, no popular, né? Eu quero saber, assim, na ponta, porque a gente pode ter os nossos amigos empresários aqui. Uhum. Depois a gente entra um pouco mais o que você ter uma política de LGPD dentro das empresas é super importante Sim, e praticamente obrigatório hoje em dia, né? sim, sim. Mas na ponta lá, alguém vai fiscalizar isso? Como assim, E na ponta, na ponta? O pequeno na ponta. empreendedor, por Não, 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 exemplo? não, Dia lá, não. né? Eu digo na ponta, assim, porque se a empresa fizer uma política, né? E aí eu acho que a pergunta seria essa, né? É claro que é importante que todas tenham, né? Sim, sim. Mas o que importa para ela ter a política é se ela sofrer alguma fiscalização, aí ela tem que apresentar essa política. É, e esse comitê, que eu já esqueci o nome de novo, eu O vou ter que Comitê de anotar. Privacidade que você está falando. Isso, ele vai. NPD. A Isso. NPD, tá. Eles vão investigar por um sorteio ou só se tiver alguma denúncia? Boa, boa, excelente pergunta. Na prática, vamos lá, no dia a Isso. dia, né? No dia a dia, como é que funciona? Quando a gente atua com a LGPD desde que ela foi promulgada lá em 2018. E ninguém sabia direito como é que era, jogando muita real, né? Porque a rigor, mesmo as pequenas empresas deveriam se adequar. Ah, mudou? As pequenas empresas não precisam se adequar? Não, elas precisam. Não foi desobrigada. Entretanto, ela foi simplificada para pequenos negócios. Porque se você pegar a LGPD, gente, vocês são advogados, vocês podem ler os 65 artigos da lei. Vocês vão terminar falando, cara, Rafael, como é que eu adequo isso para a empresa? A LGPD não fala. Então, o que a gente faz? A gente pega a LGPD e pega a ISO 27001, a 27701, a 31000, o Marco Civil da Internet, e coloca tudo junto e fala, agora eu sei. É mais ou menos por aí que a coisa funciona. Por que é interessante você ter as políticas? E por isso que eu trouxe a 27001 para a conversa. Você precisa ter uma política de privacidade, uma política de segurança da informação e políticas específicas. E eu vou dizer para você, não é necessariamente por conta de fiscalização. É para que você eduque os seus colaboradores. Para que o seu cliente veja que você se preocupa com os dados. Porque, Renato, o que está acontecendo? Não é muito a NPD hoje em dia. Posso falar para você, não é muito a NPD. É o cliente grandão que vai contratar a empresa pequena. Então, os grandes dependem dos menores. As empresas de pequeno porte são quem suportam os maiores. Por exemplo, esses dias me procurou uma empresa que estava sendo cotada pela Petrobras. E a Petrobras falou, eu vou compartilhar dados com você. Me mostra a sua política de privacidade, sua política de qualidade de senhas, sua política de segurança da informação, sua política de criptografia, sua política de gestão de incidentes. O cara falou, cara, eu não tenho nada disso, cara. Eu preciso disso para a semana que vem. Eu falei, impossível, cara, você perdeu. Se depender disso, você perdeu. Então, não é por conta da fiscalização, mas é para você estar mais competitivo no mercado. E eu vou dizer uma coisa para os empresários que estão nos assistindo. Se você se preocupa com a sua empresa e se você quer estar competitivo no mercado, adeque-se a LGPD urgente. Aproveite que ainda é um diferencial. Porque daqui a pouco é comum. É que eu falo, o Brasil não é para principiantes. Sim. Já deveria ser, é obrigatório. Mas lá na ponta é interessante porque ele vai educar o seu colaborador, o seu cliente vai ficar mais tranquilo, que os dados dele estão sendo tratados com cuidado. Você não vai ver, igual eu já cansei de ver, os caras com o pendrive no pescoço.
Pra falar que é high-tech. E um monte de dados pessoais do cliente no pendrive. Eu cansei de Ave ver. Maria. Cansei de ver. Então, esse tipo de coisa hoje, cada dia que passa é mais surreal. Porque você pode fazer muita coisa com dado pessoal. É. Questão da denúncia. Seria mais por questões de denúncia, tá? Porque qual que é o ponto? A NPD não vai olhar, né, e falar, poxa, pera, aqui vou lá naquela empresa lá que tem 5 funcionários e vou multar. Não. Vai ser mais por denúncia. Um exemplo, gente, olha, uma contabilidade me contatou no final do ano passado. Rafael, por favor, me ajuda, meus dados foram sequestrados. Aí eu falei, tá, vamos lá. Você tinha backup? Tenho backup, mas eles também sequestraram o backup. Então, assim, a empresa de pequeno porte, ela comete um erro muito clássico. Qual que é o erro? Ela tem um servidor dentro de casa e ela faz o backup num HD externo que fica espetado no servidor. É. E o que o cybercriminoso faz? Ele Ele sequestra acessa tudo. Então, ele criptografa tudo. E aí ele começa a chantagear o cara, fazer uma extorsão digital. Ó, me dá tantos bitcoins e eu te entrego. Me dá alguns satoshis e eu te devolvo os seus dados. Aí o cara me ligou desesperado. Eu falei, não, calma. Você tinha software pirata? Outro recado, não usa software pirata. Vai nessa aqui. Ah, tá tudo bem, não vou pagar. Gente, software pirata tem backdoor. O cara vai invadir. O que é backdoor? Backdoor, porta dos fundos. Tem sempre uma brecha. Ah, tá. Eles uma te dão com a brecha. mão, tiram com a outra. Então, ó, cara, usa o software aí, velho. Vai pagar pelo Office? Vai pagar pelo Adobe? Não. Usa aqui. Só que enquanto isso eu vou minerar a criptomoeda na sua rede. Enquanto isso eu vou usar os seus computadores de rede zumbis para eu mandar spam pro mercado alternativo. E você não faz ideia. E num dado momento eu sequestro seus dados. Computador zumbi, isso vai dar um corte. O que é computador zumbi? É uma botnet. Eles não Piorou. respondem mais por si. Hum. Os computadores não respondem mais por si. Ele fica rodando em segundo plano e fica fazendo coisas que você não faz ideia que seu computador está fazendo. Ele está lento, mas você não percebe. Que loucura. Então, assim, essa empresa ela foi sequestrada. Gente, final de ano, daqui a pouco começo de... Você sabe, balancete, uma série de coisas que a contabilidade precisa ter. Contabilidade, nossa. E eu falei, olha, o que eu posso fazer para você, primeiro, não pague, não negocie com o cybercriminoso e não pague o resgate, porque eles não vão te devolver. Segundo, não deixe a sua TI formatar o servidor. Putz, já formataram. Eu falei, putz, cara. Falei, na pior das hipóteses, se você tiver que pagar e os caras resolverem te devolver, eles têm um caminho. Agora que você formatou, como é que eles vão devolver? Só que o cara não acreditou muito em mim. Ele falou, não, Rafael. Eu falei, olha, você tem algum backup fora aí? Meu, acho que tem um backup de 2 meses atrás. Eu falei, então vai ter que usar Melhor esse do que backup. nada. Tá bom. Foi lá, tá. E aí ele voltou. Quando ele voltou, ele falou, nossa, Rafael, cara, desculpa, o backup é de 1 ano atrás. Aí eu falei, meu amigo, eu não sei o que você vai fazer. Não sei, de verdade, você deveria ter pensado nisso, tal. Eu falei, Não adianta não nem dá, levar no hospital do formatou-se. HD que você não Não tira. Não adianta. Você é- Existe hospital da Existe. Ah, tá falando sério isso? Sério, sério. Fica Gente na do rua, céu. não sei se mudou, mas É fica no na rua centro. Maria Paula. você não... Ó, Hospital paga nós, hein? do HD. Paga nós, hein, Hospital do HD. É. Pera aí, gente. Desculpa, nossa, Imagina, eu mano. não tava assim, foi esse ar-condicionado. Ó, Brincadeira. toma Não, essa mas eu- água que ela é mas eu tô- maravilhosa. mas eu Essa tô água com vai o te pé ajudar. frio, viu? Mas eu tô Quer com que o pé frio. desligue? Eu tô Não, gelado pra mim aqui. tá ótimo aqui. Não, Tá não. ó, 22, ô louco, Desliga. tá ótimo. Isso aqui tem que ser 16. Quem manda aqui Desliga, é o Gu. convidado. Você viu a garganta dele como tá, né? Tá mudo. Ninguém tá me ouvindo? Não, vou cantar. Não, não canta não, por favor. Ninguém merece. Aí, ó, tô Olha lá. ouvindo já.
Agora sim. Será? Ô, gente, o Renato tá querendo cantar, não fica falando que tá mudo. Eu não sei até onde as pessoas ouviram. Vida Não, que segue. ouviram lá. até a parte de que. O Luigi tá, não canta, É, não. eu vou deixar o nome de uma música gravada aqui, porque é que tá me faltando ideia de cantoria. Até a parte de que você. Que o cliente pagou, e pagou, não Então, recebeu. beleza. Isso. Então ouviram tudo. Então ele pagou o resgate e não recebeu. Então eu não sei como ficou. Então, gente, vejam só. Quando a gente fala de adequação LGPD, pessoal, a gente não está falando, e uma coisa que eu muito asseguro para os meus clientes. Eu pergunto o seguinte: por que você está aqui? Você está com medo de ser multado? Eu estou com medo de ser multado. Eu falei, então, cara, não adianta. Não vai ser bom para você o projeto. Mas como assim? Você está dispensando o cliente? Não estou dispensando o cliente. Eu só não quero ter um cliente que vai ficar me enchendo o saco porque ele acha que ele gastou com a adequação LGPD. Ele não está consciente. Se o cara vem, eu quero para ficar mais competitivo no mercado, eu falo por experiência, eu já peguei cliente assim. Eu não quero tomar multa. Você começa a trabalhar com esse cara, ele não faz nada. Ele acha que tudo isso é uma perda de tempo. E não é, né? A empresa que quer se adequar à LGPD, ela tem que colocar uma coisa na cabeça. É para você estar competitivo no mercado e profissionalizar a sua empresa. A adequação à LGPD conta com estruturação de processos, fluxo de processos, organiza organograma, identifica pontos sensíveis da empresa, trabalha no plano de continuidade, você se profissionaliza por inteiro. A empresa que se adequa à LGPD, ela se torna outra. Então, e quando a gente fala de se adequar à LGPD, no nosso método, eu não olho só para dado pessoal. Rafael, mas a LGPD não trata só dado pessoal? Sim, mas a 27001 não. Não é mais fácil eu cuidar da informação do que só proteger o dado pessoal? Se eu cuido da informação, eu estou Você protegendo já o dado abrange pessoal. tudo. Lógico que eu vou aplicar medidas que a LGPD me pede. Mas veja, aqui eu já cuidei de uma série de coisas. Então, a denúncia, ela cai como como um punhal no peito do empresário, né? Por exemplo, a gente teve a Telecol Infoservice, foi a primeira a ser multada a LGPD, uma empresa de marketing pequena. Foi multada, tomou uma multa de 14.700. Eu ia até fazer um comentário sobre isso, que, salvo engano, eu posso ter lido errado, tá? Mas eu li também há uns anos atrás isso daí. Que a primeira decisão que teve sobre isso foi a primeira condenação, né? Por não cumprimento, foi em um stand de vendas, acho que de um apartamento, que estavam fazendo uma captação para uma loja de tipo marcenaria, Gente, mas assim, assim, comprar alguma coisa apartamento é assim. um inferno, né? Você assina o contrato, no outro dia são 10 É ligações isso por aí. dia de empresa Sim. vendendo móveis. Então, E foi a eles Cirela. conseguiram, exatamente. E aí eles, Sempre que eles não tem segredo de conseguiram. negócio nem É, nada. não. Sim, Segredo sim. de justiça, melhor dizendo. Mas pelo que eu soube, eu não sei se é isso mesmo, foi a primeira condenação, Uhum. não é? De Foi uma na demanda LGPD. É judicial, né? isso, né? Porque a LGPD ela vem muito para processos administrativos. Só que ela tem Uhum. duas vias que as pessoas não se atentam. Se a Carol, como titular de dados, se ela pedir algumas informações e eu não passar, ela achar que eu não estou tratando o dado dela como deveria, ela pode tranquilamente entrar com uma ação com base na Lei Geral de Proteção de Dados contra mim. E aí, lógico, não vai acontecer o processo administrativo, porque já está acontecendo no judicial Não, aqui, né? exato. Mas sim, e justamente por isso, porque ele comprou o apartamento e pro azar deles foi um advogado, né? Sim. E no outro dia tava a arquiteta ligando pro cara, Cara, é um tava Deus e inferno o mundo isso. ligando pro cara. O cara falou: "Que isso, velho? Vocês compartilharam meus dados com essas pessoas?" A E casa pelo caiu. visto não estava transparente lá no contrato que essas ligações aconteceriam. Olha, é um caos. Um caos. Eu passei por isso e é extremamente incômodo. Não dá. Mas Tenho antes da pergunta, gente, Carol. antes da gente falar dos nossos apoiadores, eu tenho uma dúvida até que a gente trouxe aqui. Se há um grau se varia o grau de exigência de acordo com o porte da empresa. Ou é um padrão LGPD para ser Não, aplicado? então, a resolução número 2 da NPD, ela fez essa modulação. Então, a resolução número 2, ela simplificou para empresas vou corrigir aqui, ó. Ela simplificou para agentes de tratamento de pequeno porte.
Quando eu falo tratamento, será que vocês entendem quando eu falo tratar dados? O que que é tratar dados? Eu não, Eu acho que vou poderia explicar. Muitos clientes, clientes meus, já cansei de sentar com o cara e falar, cara, não, você trata dado sim. Não, não trato dado. Mas claro que você trata dado. O É que é quando você tratar dado? armazena os dados da pessoa. Armazena, consulta, compartilha, deleta, faz transferência internacional. Tudo isso é tratar dado. Então é impossível você não tratar dado. Você trata dado em algum momento. Não, mas eu não tenho nada aqui. Não importa, você não consulta? Consulta. Então você está tratando. E não sou eu que estou dizendo, é o artigo 5º lá, né, no rol do artigo 5º está lá a definição de tratamento de dados. Tá? Então vamos lá, Carol. A resolução número 2, ela simplificou para o agente de tratamento de pequeno porte. Tá? Qual que é o agente de tratamento de pequeno porte? Isso é importante ser definido como um empresário, que está no artigo 966 do Código Civil. Lá ele especifica o que é o empresário, só que tem vários requisitos. Tá? Então, vamos supor, eu só tenho 2 pessoas, só que eu trato dados em larga escala. Então, você já desenquadrou. Tá? Então, poxa, mas eu tenho uma empresa aqui, que tem 600 funcionários. Para uma empresa de 2 funcionários, quem que vai tratar mais dados? Depende. O que eu vi aqui até hoje, eu vou te falar que depende, porque tem empresa muito menor, de tipo 15 funcionários, que tratam dados. Por exemplo, uma empresa de enriquecimento de dados. Você vai mais ou menos que o Samba lá fez com você. Você deu o CPF, ela voltou com o seu telefone. Uma empresa de enriquecimento de dados faz isso. Ó, eu tenho o CPF da Carol, mas eu quero saber mais coisas a respeito da Carol, quero saber do endereço dela. Então eu entrego o CPF para essa empresa e ela me devolve com uma série de dados. Caramba. Então pensa, essa empresa ela pode ser pequena, mas ela trata muito mais dados do que uma empresa de 600 funcionários. Então, Carol, a LGPD ela tem que ser adequada de maneira personalizada, tá? Então, de acordo com o que aquela empresa Trata de trata. dado. Então, um exemplo, essa empresa, eu não vou me preocupar muito com os dados dos funcionários, vou me preocupar mais com a base de dados dela. Então, eu vou aplicar o que pede o artigo 46, medidas técnicas e administrativas, vou colocar firewall, vou colocar camadas de criptografia, vou colocar anonimização, vou fazer uma série de coisas nesse banco de dados, vou blindar ele para que ele esteja protegido. Então, eu vou aplicar muito mais do que talvez numa empresa maior. É claro que numa empresa maior o processo é muito mais complexo, né? Eu tenho um trabalho muito maior. Mas a LGPD ela precisa ser personalizada. Mas os cuidados, assim, o que a NPD pode pedir, uma empresa de pequeno porte, se ela se enquadrar como pequeno porte, ela fica mais simplificada, como, por exemplo, não precisa nomear um encarregado de dados, sabia? Uma empresa de pequeno porte, ela não precisa nomear um encarregado de dados. Entretanto, ela precisa fazer as vezes de um encarregado de dados. Eu acho que mais complicou do que ajudou essa questão. Ajudou. Porque a pessoa não é especialista. Ela não sabe muito bem o que ela precisa fazer. E ela que vai ter que se virar. Então, eles até entregaram lá um modelo de como a empresa deve seguir, enfim. Mas é esse o diferencial. Boa, Tá? entendi. Muito obrigada. Vamos para as perguntas do chat, antes do Renato monopolizar o microfone. Nossa, como eu tô sendo podado nesse programa. Olha, vamos dar um abraço aqui para Marilda, Wellington, a Dirce Cardoso dos Santos também mandou aqui um boa noite, Dr. Rafael. Manda um abraço para a Dirce. Olha, Dirce, muito obrigada por estar aqui com a gente. O Rafael, eu acho que é o Rafael Ribeiro mandou aqui também um boa noite. Maurício, um beijo. Tia Marli está por aqui. Rosana Beijo, Nunes. tia. Nossa, o negócio tá bombando, mas vamos lá para as perguntas. O Gustavo Herring, que é o nosso querido Gu, mandou aqui pra gente assim, olha. Os termos e condições / cookies que nós aceitamos sem ler pode nos prejudicar de alguma maneira em relação ao acesso de dados? Existe alguma maneira de nos protegermos em relação a isso? Nossa, gente, que bonito que ele escreveu. Que pergunta boa, hein, Gu? Você viu? Pergunta Gustavo boa, arrasou. Legal, arrasou, velho. Eu aceito sem ler. Né? Você aceita sem ler? Eu aceito sem ler. E você? Você aceita sem ler? Então, era inclusive essa
pergunta que eu tinha marcado Pra aqui. todos ele tem uma pergunta. Inclusive essa. Ele não tinha, ele nem leu a pauta, tá Aqui, falando que não, tinha. tá aqui, ó. Foi aquela hora que eu falei assim, você passou a caneta pela primeira vez, que é o seguinte. Antes de você Não, responder, não. você vai fazer a pergunta, mas eu vou perguntar pro chat. Quem tá aqui assistindo a gente? Isso. Vocês Comem aceitam... cookies. Vocês aceitam os termos de condição ou os cookies aí quando aparece? A gente recolhe cookies, aí tem lá parcial, total, são os cookies isso, não é? É. Eu rejeito todos. Porque assim, a maioria tá Ai. assim, ó. Não, leia os quando termos tem- de uso. Se Não. você não colocar que li, aceito, você então, não... Mas é que os sites, a maioria não todos, é assim, aceito todos, rejeito em partes, aceito tudo. Quando tem o rejeito todos, eu só vou no rejeito todos. Quando tem o aceito em partes, eu não posso, porque se eu pôr o aceito em partes, ele vai aparecer várias lacunas que eu não sei nem o que eu tenho que aceitar e o que eu não tenho que aceitar. Aí, no caso, eu tenho que aceitar todos. E esses dias, E os pegando... termos de condição e uso? Então, pegando um gancho nessa pergunta aqui do Gu, esses dias eu tive que baixar um aplicativo de um banco no celular do meu irmão. E aí a gente tava lá com o gerente baixando, aí, aceita fazer chamada? Eu falei pra ele, não. Aceita a lista do contato? Não. Não Aceita tudo? funciona. Não. Aí eu pus tudo não. Aí processou lá e o gerente falou assim, não, mas tem que pôr sim, senão ele só faz assim, mas você tem que pôr sim. Eu falei, mas por que me perguntou pro não, então, e me deixou pôr não? Se ele não vai baixar o aplicativo e se não vai funcionar. Agora, eu tô revoltado aqui. Por que vocês, banco e todo mundo, e o aplicativo quer acesso na minha lista telefônica, você pode acessar minhas fotos, você pode... Tô nervoso. Nossa Não, senhora, eu, assim, calma, toma um chazinho. Você tem certeza que ele não é especialista em gerado por esse porque o comportamento do Renato tá certíssimo. Cara. Aí, viu? Pra que a calculadora quer acesso aos seus contatos? Pra que o GPS quer acesso ao seu microfone? Pra que o aplicativo do banco quer acesso à sua GPS eu câmera? sei. Porque aí você coloca Não, lá... você pode dar um comando de voz, ok, Isso. pro GPS, beleza. Mas não é só isso, mas né? não é, mas então, assim, quer ter acesso às suas fotos, pra quê? Então, são questões que a gente precisa fazer mesmo, né? São questionamentos que a gente precisa ser feito. Tá certo, cara, eu também ajo do mesmo modo, né? Hoje mesmo eu fiz uma live falando a verdade sobre o celular, escuta o que você tá falando. Com certeza. E aí, vamos lá para aquele lugar frio, Ó, né? Não isso. precisa levar blusa. Porque Nós lá... viajamos, né, no fim de semana, estávamos num local e aí começa aquilo, né? Aonde a gente vai jantar? Eu quero comer pizza, eu quero comer hambúrguer. Não, vamos numa pizza, não sei. De repente, pizza. Coincidência? Obra do destino? Não. Não, velho. Ele ouve que você tá falando, porque... E a culpa é dos aplicativos, tá? Por quê? Quantas vezes você revisa as permissões dos aplicativos que você tem instalado no seu celular? Nunca, né? Nunca. Imagina. Você pode ter certeza que tem lá um monte de cara lá. Pera, acesso ao microfone? Sim. Então ele ouve. E isso é só para analisar o seu comportamento e te oferecer anúncio. Gente, o nosso comportamento na internet é ouro em pó. Nossa, eu não pago nada para estar numa rede social. É claro, você é o produto. Quando o serviço é gratuito, o produto é você. Já dizia a máxima. O Instagram tá me tratando como um produto? Total. Só pra isso que eu sirvo pra ele? Você está sendo usado. Seu Instagram. E além disso, ainda te categoriza como usuário. Gente, quem que é o usuário? Usuário de droga, né? Então, na área de tecnologia, a gente chama todo mundo de usuário. Todo mundo usuário. Todo mundo de usuário. A gente falava, eu tenho mais usuário do que aquele traficante. É tipo isso. Então, gente, é importante que você revise as permissões dos seus aplicativos, porque eles fazem isso. O IDEC, né, o Instituto de Defesa do Consumidor, ele tem um banner grandão lá, falando que se você tem o WhatsApp instalado no seu smartphone, ele sabe tudo sobre você. Ele sabe se você terminou um relacionamento, se você está treinando, se você quer fazer dieta, ele sabe de tudo isso. Aí o pessoal fala, mas não é criptografado as mensagens? É, mas as mensagens são criptografadas, não com quem você fala. Então veja, e ele consegue, de algum modo, identificar por metadados o que você está dizendo, se você terminou um relacionamento. De repente você vai lá, você terminou um relacionamento e tem lá uma viagem, um site de namoro, alguma coisa assim. Um chocolate. Não é à toa, um chantilly, né? Não é à toa. E isso acontece, a questão dos cookies, é muito importante que você faça isso. Por quê?
Os sites são obrigados a isso. Você pode observar que isso surgiu depois da LGPD. Não tinha nada nos sites antigamente. Agora vem aquela tarjeta. Muitas das tarjetas são fajutas, tá? É só para enganar. Algumas são sérias. Então ele tem que ter 3 opções: aceito todos, rejeito todos, gerenciar cookies. E o que são os cookies? São códigos que são baixados na sua máquina para que te dê uma navegação uma experiência de navegação mais tranquila. Por exemplo, ó, vou dar um exemplo aqui. Eu vim a primeira vez para o podcast aqui, eu não sabia, eu estava meio perdidão, e eu sou perdido na vida. Já né? temos o seu CPF só pra constar. Só pra constar. Então, e eu vim aqui dirigindo, né? Eu tava tenso, porque era a primeira vez que eu tava naquele caminho. Então ele fica um pouco mais. Demorei mais tempo para chegar do que se eu já soubesse o caminho. A mesma coisa acontece quando você está navegando em um site. Quando você navega a primeira vez no site, ele vai mais devagar, porque ele está ainda se adaptando ao seu jeito de navegar, ao seu comportamento de navegação. Quando você entrou, ele tem um cookies, que são os cookies essenciais. Esse você não consegue desabilitar. Porque se você desabilitar, a sua experiência é horrível. É lento o site, você vai clicar numa janela, ele vai dar um erro. Então esse precisa ser habilitado. Só que tem outros, como cookies de marketing, cookies de compartilhamento, cookies de terceiros. Então esses você não é obrigado a aceitar. Teoricamente, só deve vir habilitados os cookies essenciais. Quando você coloca rejeitar todos, mesmo assim você não consegue desabilitar os essenciais. Então ele vai. Agora, tem alguns sites que não seguem isso e vem tudo habilitado. E aí você deve perguntar, e você faz como? Eu vou sempre gerenciar minhas escolhas. Né? Então, quando você faz essa navegação, os cookies eles servem para isso. Então ele rastreia o seu IP. Aí a pergunta do Google, né? Ele rastreia o seu IP, ele vai ficar com o seu IP armazenado, ele vai te oferecer produtos para marketing, tudo isso através do cookies. Então ele vai saber, a Carol tá de olho numa bolsa, né? Essa bolsa vai te perseguir, Carol. Você vê ela no site, aí você vai no Instagram, ela tá lá. Aí você fala, é obra do destino, eu vou comprar. Aquele tênis que Obra você do fala, esse destino. tênis tá me perseguindo, eu vou comprar, Esse cara. cookie virou quase um obsessor, um espírito que enquanto exato. você dorme não tá É um trabalhando. espírito zumbeteiro. Zumbeteiro, Então é assim, esse ele mesmo. fica ali te Vamos trazer, perseguindo. poderíamos ter trazido a Márcia Sensitiva pra hoje com você, porque é uma tecnologia que vai Então os cookies eles servem para trabalhar isso. enquanto você dorme. Mas eles mantêm sim informações a seu respeito. Lembra que eu falei que o IP é um dado pessoal? Entendi. Então, ele, assim, não obrigatoriamente ele vai prejudicar de alguma maneira, né? Não. Ele é utilizado para, na verdade, oferecer uma melhor experiência. Mas é claro que coletado e usado de forma indevida, digamos assim, ou de forma que você não espere, pode ser que ele cause algum prejuízo, como por exemplo, né, uma pessoa que está querendo comprar, não quer comprar, não pode comprar, e aí fica aquela pressão, porque vira uma pressão psicológica o negócio, né? Sim, Te sim. perseguindo até que você Sim. Não, compre é algo. Ou então, por invasivo. exemplo, Né? a gente fala na questão das bets, das apostas e tal. Meu, a pessoa já não pode mais apostar, mas o negócio está lá aparecendo, tem propaganda, tem isso, tem aquilo. Isso. Então, para esse ponto, E prejudica. tem uma série de coisas, né, Carol? Tem essa questão dos cookies. O que é legal, gente? O que eu trago como missão, né, no meu trabalho? É deixar esse cara consciente. Você quer habilitar todos os cookies? Só que ele vai ficar te mandando propaganda. Às vezes o cara quer receber aquelas propagandas. Tudo bem. Mas ele sabe o que ele está fazendo, né? Ele sabe que se ele habilitar, ele vai ficar sendo rastreado. E como é que. Aí o Gu perguntou: como é que eu elimino isso? Você tem que usar navegadores que prezem, que zelem pela sua privacidade. Que tipo de É navegador? isso que eu ia perguntar. O Thor, não é o Thor da Marvel, tá? É o Thor sem o H. O Thor, ele é conhecido, muita gente demoniza, outros adoram, eu gosto, tá? Eu gosto porque quando a gente fala de privacidade, a gente está falando de um direito fundamental, né? Positivado lá no artigo 5º da nossa Constituição. Quando você navega pelo Thor, ele não deixa te rastrearem. Tanto que o símbolo dele, o logo dele é uma cebola, que tem várias camadas. Porque como é que funciona a navegação? Eu tô aqui, tô olhando aqui o nosso YouTube, que tá bem legal. Eu tô desse IP, na verdade eu tô no IP de uma rede móvel, passo por um servidor para chegar no YouTube. Se fizerem o reverso, vão saber que eu tô aqui.
O Tor não deixa isso acontecer. Eu me conecto naquele servidor da Alemanha, da Suécia, da Califórnia, para acessar aqui. Quando ele tentar voltar, ele se perde, ele não sabe onde eu tô. Então eu garanti a minha localização e evitei que aconteça o rastreamento. Outro, o Brave, também você pode usar para navegar com privacidade. Então é só assim que você consegue se livrar desses rastreadores. Respondido aí? Muito boa. Nos termos de uso e condições, você tem que aceitar. Isso Esse daí não tem pra onde não tem correr. nem como fazer, né? O Wilson, não, que é? Newton, tirando sossego. Não. Reinaldo. Eu ia Reinaldo, falar ai, Ronaldo. gente. Reinaldo. Ele só comentou, né, que as operadoras de celular querem capturar biometria facial para trocar/comprar o chip. Acha isso perigoso disponibilizar para certas empresas, para várias empresas, né? Com certeza, muito perigoso, porque a gente está falando de dado pessoal sensível, gente. É, né? Tá? Então é bem perigoso. A Letícia. O Francisco mandou, ó, hoje fiz uma revisão depois das dicas do Rafael, cancelei várias permissões. O Francisco mandou, boa. Francisco também está sempre com a gente. O que eu Grande tiro abraço. de permissão é notificação. Cara, aquilo é insuportável. Eu percebi, tem 2 aplicativos no meu celular que eu percebi que quando eu acordo, desbloqueio, ele manda notificação. Eu sempre também não aceito Eu, as ai, que notificações. inferno, Quando aí tem eu aquilo lá tiro. de... Quando você vai baixar alguma coisa, aceita Sim. receber notificação? E daquela plataforma aí que vende comida, também. Aquilo lá é um sim. inferno. Começa da hora do almoço, a hora da janta, é um monte de notificação, cupom, não sei o quê. Sim. Desabilitei também. iBoot. A Letícia mandou aqui, ó. Eu já trabalhei em uma empresa que dá suporte à navegação do acesso à conta do cliente PJ, nossa, de um banco. E para o cliente conseguir fazer os procedimentos, tinha que aceitar os cookies, porque senão dava erro. Essa exigência de acertar era feita pelo banco. Então, Mas aí você vê, aí aquilo que eu falei, Carol. tem os que são necessários. Então assim, a pessoa tá consciente, ó, você precisa aceitar, senão não funciona. Você não vai ficar bombardeando com marketing, não, é só para o funcionamento. Se ele bombardear com marketing, houve um desvio de finalidade, entendeu? Então, nesse caso, é muito específico, olha, ela sabe exatamente o que vão fazer, né? Então, isso é interessante. Não é demonizar, não dá para demonizar os cookies, tá? É mesmo você estar consciente do que você aceita ou não aceita. É como a live que eu fiz hoje, que o Francisco já correu lá, já desabilitou. Agora você sabe, você quer deixar o Waze coletar, estudar a sua voz, você sabe, né? Então é uma escolha, mas você tem que ter esse poder de escolha. Esse é o ponto. Boa. E todo mundo falando aqui, ó, aceito e só vou, eu também aceito depois, minhas advogadas me salvam, o Sérgio mandou. Não leio nada, não dá tempo, eu aceito tudo, só os essenciais. A Joana mandou, aceito conforme a finalidade do app. É isso, gente. A maioria não lê, não tem jeito, né? Sim, sim. Eu acho que a tristeza é você ficar refém de se você não aceitar, por exemplo, que acessem a sua lista telefônica, como esse exemplo que eu dei do banco. Se você colocar não, ele não vai funcionar. Entendeu? Aí você fica refém de uma coisa que você não tem escolha. Mas aí que tá. Aí é o seguinte, Renato. Aí que o titular de dados, eu, você, a Carol, quem tá aqui com a gente, precisa se ficar esperto. Pera, por que não funciona? Tá errado isso. Tá errado, não aceito isso aqui. Eu vou entrar em contato com o encarregado de dados, que é um dos direitos do titular previsto lá no artigo 18. Eu posso saber o que está acontecendo. Por que vocês querem isso? Gente, se não resolver, vocês podem falar diretamente com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Não precisa de advogado. Eu já fiz live ensinando como que você peticiona lá em cima. Então, boa. dá para fazer isso, entendeu? Então, não é coleta e acabou. Era uma pergunta que eu tinha. Depois você manda esse link pra gente, dessa sua live, pra gente Sim. postar no podcast, pra galera conhecer e saber, porque era uma das coisas que era, né? E depois a o que gente fazer deixa... se a pessoa usa os dados sem a permissão. Eu não sei se o Gu colocou já, mas também depois a gente vai colocar aqui de novo o seu arroba. Colocou. Pro pessoal ir lá seguir e tudo mais. Colocou, mas também tá lá no nosso Instagram, se eu não me engano, é o 3º post da grade, da divulgação do episódio do Rafael, tem o arroba dele lá marcadinho, então vocês já procurem,
sigam ele e procurem lá o canal do YouTube. Você quer ver algo mais grave que muita gente faz? Provavelmente alguém dessa mesa faz. Ai, meu É Deus. a Carol. Se é coisa grave, Logar em vários serviços usando o login do Google ou Facebook. Sim, eu faço. Isso, assim, Porque quando não dá pra você- ter. Ai, mas Rafael, imagina Dá pra você ter ter. uma senha pra cada Tem que coisa, um ter. e-mail pra cada coisa. Eu Sabe já por não quê, Carol? aguento. Se um desses serviços é comprometido, a sua conta do Google ou Facebook, ela vai ser acessada. Então, acho que faz uma ou 2 semanas que teve um vazamento de dados de senhas do Google. Não sei se você acompanhou. E aí o próprio Google, eu acho que foi o Google, sei lá. E o Luigi alertou a gente lá no escritório também que se alguém tivesse, era bom trocar a senha do Google. Eu troquei. Se eu te falar que eu já nem lembro a senha que eu coloquei, aí eu mas- tenho que ficar Mas você tem que redefinindo. acompanhar mais as minhas lives. Lá eu ensino na prática. Você não precisa decorar a senha. Se você querer decorar a senha, você vai correr no risco de usar a mesma senha para tudo. Porque você quer decorar a senha. Eu não decoro minha senha, é impossível. Minha senha tem você 27 anota. caracteres. Nossa, mas aí você Mas anota Ele em faz algum de lugar, trás é pra isso? frente tenho- no eu- teclado, você assim. tem- É. Você tem um gerador de senhas gratuito. Tem vários geradores de senhas gratuitos. O que você precisa? Uma planilha criptografada. Você gera essa senha, cola na Deus. sua planilha. A única senha que você precisa lembrar é da sua planilha criptografada. É a única senha que você vai decorar. Gente, eu faço isso todo santo dia. Caramba, vou fazer isso pros Aí meninos do tá lá escritório. conectado a planilha criptografada com zumbi, zombeteiro que trabalha à noite, que pega e rouba suas senhas e aí depois você caiu a casa pra Mas você. aí você tem que cuidar Tome da saúde cuidado, do seu pessoal. computador, né? Você tem que cuidar da saúde. Então, assim, você vai Meu decorar tá apenas tossindo uma faz senha. 3 semanas já, tá Gente, fraco, olha. tadinho. Foi pra Monte Jesus, Verde lá, não se é. agasalhou, o computador ficou doente. Meu Deus do céu. Então, você usa, gente, você não precisa pagar nada, a não ser o Office. Ou se você quiser usar um password manager, né? Me fugiu a palavra. Gerenciador de senhas, é isso que eu estava tentando lembrar. Você usa um gerenciador de senhas lá na nuvem. Eu não gosto, porque está na nuvem, né? E aí Alguém eu pegar a prefiro senha. offline, no meu computador, no meu HD externo, enfim. Se eu te falar que eu tenho um caderno de senhas. Tá ótimo, tenho cara, também. Só não perde esse caderno. Não, pois é. Mas aí imagina você colocando Mas lá como que você vai? Não tem XZWY como. arroba 8. Eu coloco. O dele tem 27, o meu tem 32 caracteres diferentes. E ele tem que digitar toda vez. aí vai Doutora, tem que catando fazer uma milho. peça, não dá. Por quê? Vai dar que eu tô Peraí, escrevendo essa senha. Senha. Por quê? Isso por quê? Ave. Eu também não, eu não deixo salvo lá não, viu, dona Caraca, Caroline? o Renato é hard. Toda vez o quadro lá, eu falei 32, às vezes tem 40. Toda Que vez que eu isso, vou o cara logar, é um eu hacker. fico lá O colocando cara é um hacker. Catando com milho, maiúscula, é. minúscula, Essa saber ser hacker caracteres. Ah, não, Rafael, você não acredita nisso, não. Isso daqui é tudo a Ó, mesma senha dele. O Serjão... Rapidinho, antes de você ir diga, pra diga, pergunta do diga. Sérgio. Rapidinho, ó. Eu dei a notícia hoje, a galera pode confirmar aqui. O McDonald's, pesquisadores de segurança acessaram dados de 64 milhões de candidatos a um trabalho no McDonald's, uma plataforma do McDonald's. Sabe como? Digitando a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, mentira. Eu dei a Ah, gente, notícia. mas essa senha é manjada. Não, É igual mais- data de nascimento, número de Isso, telefone, isso, cara. Nome do cachorro. É. O cara mistura o nome do cachorro com o ex-marido. Que horror, né? Ah, o Luigi me corrigiu que não foi o Google que alertou, não. Foi ele mesmo. Obrigado, viu, Luigi, pelo alerta. Luigi é o cara. Ele é. Tem a pergunta aqui, né, ó, com relação à colocação das operadoras, o que fazer se elas se negam. Ai, desculpa, eu tô com vontade de espirrar. Se elas se negam a trocar o chip ou vender um outro chip sem que você aceite a captura da sua biometria. Então, aí que tá, vamos lá, ó, vamos lá. Primeiro lugar, eu acho isso aí bizarro, para começar. Vai acontecer o que aconteceu com as farmácias que estavam exigindo biometria da galera lá. Eu nunca tinha visto Esse isso cadastro. de facial Tá? em operador. Isso. Agora, a operadora ela precisa justificar. Gente, a LGPD não veio para proibir ninguém de tratar dados. Ela veio para falar o seguinte, ó, Renato, você quer tratar o meu facial? Para quê?
Não, veja bem, o sistema de segurança, tá, mas onde isso vai ficar armazenado? Porque são dados sensíveis. Você precisa ter uma justificativa olhando para o artigo 11 da LGPD. Não é assim, não, é porque... Não, para quê? Precisa disso para mim vender esse plano, para mim vender esse chip? Se a operadora não te esclarecer isso, você não ficar convencido, eu sugiro que você denuncie para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Eu não sabia Denuncie que para o tinha Procon. isso. O Procon também pode te ajudar. Ou vai numa banca de jornal, eu compro o chip lá. Não pede nada. É verdade. Banca Você de não jornal habilita vende o mais, chip. se não habilita Mas- mais se não colocar seu CPF. Ah, não, isso sim. Então, Quando você vai não é dado habilitar pessoal lá... sensível, mas também é uma maneira de não... porque tinha muita gente comprando dados, chips para aplicar golpes, né? Meu Deus, não sou eu. Não sou eu. Eu acho que é o Eu Renato. vi um cara na banquinha esses dias, cara. É. Não tô falando de você, não. Quero mandar um abraço pro Sérgio aqui, ó. Ele tava procurando uma mensagem aqui, Carol, do Dr. Sérgio, que ele escreveu, depois ele apagou. Que ele tava falando aqui que eu era muito chato. Tá, a que eu mensagem tava retratada, deve ter Ah, sido é? essa. Ah, Sérgio, eu tirei print e o processo te acha mais tarde. Ó, o Luigi colocou assim, ó, existem vários apps para gestão de senhas. Geralmente, essa feature de salvar senha vem com antivírus. Eu tenho, por exemplo, se você usa um bom antivírus, ele tem um gerenciador de senhas, né? Eu não gosto de usar, justamente porque fica nos servidores deles. Ah, não é então. seguro? É seguro, mas a segurança nunca é 100%. É o zumbi. Então, eu prefiro manter isso offline no meu controle. Não há nada de errado em usar gerenciadores de senhas. Aliás, é ótimo. É melhor do que você ficar repetindo senhas. Ou usar a coisa do Google para Ô, fazer, Carol, né? sabe quem que está aparecendo hoje? O sanfoneiro do Pinhão. O sanfoneiro do Pinhão. Vai cagar. Que ficava falando, sabe? Louro José, pá, depois a gente conta, Rafael, essa piada dele. Ó, O Google Piada colocou, ó, interna. uma vez eu coloquei todas as minhas senhas num bloco de notas com uma senha no iPhone e esqueci a senha do bloco de notas. Você não pode Jura esquecer essa mesmo? senha, velho. Aí, ó. Só essa. Você só Ah, precisa decorar Gu. essa, Gu. Só precisava saber uma. Você por isso que conseguiu? eu tenho uma folha de papel ao maço. Alguém lembra? Que Nossa é Senhora. aquela, Não é da minha aquela época. que é assim e abre e tem. Não é a da outra minha folha. época E aí também, eu não sei, anoto não. lá os meus 40 caracteres de cada senha. Oi? E ainda tinha dica de senha, o Gu tava falando, né? O nome do cachorro. Aí ele falou que eu tinha 10 cachorros, não bloqueou o negócio. Posso fazer uma última pergunta? Que a gente já tá quase acabando. Ó. Já deu Sério? quase 3 horas que a gente Já, tá. já Não, quase pô, eu tô- acabando. tô Calma muito aí. tranquilo Antes, eu queria ler a da Letícia e eu queria falar brevemente do CPF na farmácia. Aí, Nos lugares que a gente informa o CPF. Brevemente, 3 perguntas, tá bom? Você pode ficar por último. A Letícia aqui mandou aqui, ó, uma dúvida. Há algum risco para quem usa digital para tudo, como acesso ao banco, apps e dispositivos? não, É porque a digital, por exemplo, no celular, não é exatamente a sua digital que o banco reconhece para acessar. não, é no dispositivo. Se o Renato cadastra a digital dele no meu celular, ele consegue acessar minha senha do meu aplicativo do banco com a digital dele no meu celular, né? Isso. Então, é Letícia? Que tá- É Letícia. até recomendável que você faça isso, Letícia, que você habilite um duplo fator de autenticação para acesso ao seu banco. Então, você tem alguns aplicativos como o AppLock, por exemplo, que, vamos supor, hoje em dia os caras, né, infelizmente, esses larápios, eles pegam o seu celular, mandam você desbloquear e saem correndo, né? E aí o seu celular do banco, por exemplo, ou alguns aplicativos que não tem senha por padrão. Então, aplicativos das suas fotos, ele não tem senha para abrir. Não. Ele vai abrir direto, o cara vai clicar, vai apertar, ele vai... Vai vazar Se todos os seus você nudes. usa um aplicativo para bloquear isso, exigir que ali tenha uma biometria, ele vai tentar e vai aparecer uma biometria. Ele não vai conseguir ter. Então, é muito interessante também para isso, tá? Seu app de armazenamento em nuvem, de câmeras, de SMS, que muita gente recebe, né, aquelas questões por SMS. Os códigos, por exemplo, de acesso de alguma Isso. coisa. Então é recomendável sim, viu, Letícia? Aliás, esse daí é um dos requisitos de segurança, tá? E não se Boa. preocupe que não está compartilhando com ninguém sua biometria. Eu tenho bastante, mas eu tenho porque é prático. Aí tudo eu ponho lá a digital. Então, eu tinha no meu aplicativo do banco e eu tirei com medo disso. Tipo, se eu for roubada e alguém cadastrar a digital no meu celular, vão conseguir entrar no meu aplicativo do banco, né? Não, mas não já está com a sua... Se já está com a sua biometria, vai precisar da sua biometria para alterar a biometria para do Ele não larápio. consegue alterar.
entendeu? Boa. E uma coisa que eu uso bastante, acho legal, é aquele o Google Authenticator, Google porque aí Authenticator. você registra e aí ele vai expirando, né, a Muito bom, autenticação, Carol. isso é ótimo. Inclusive, eu problematizo a questão do uso do SMS para duplo fator de autenticação. É um Gente, perigo. o SMS ele não é uma tecnologia segura. Ele não é dotado de criptografia. Então, você vai lá, perde uma senha. Infelizmente, não sei como tem serviço que usa o SMS como duplo fator de autenticação. Não é. Porque o cara vai lá, clona teu chip. Né? De repente, que às vezes tem o caso o fortuito interno na operadora. O cara tá lá dentro, passando essas coisas. Aí. Então ele pega um chip, grava no chip dele, você perde o serviço aqui, ele começa a entrar com os dos bancos, dizer que esqueceu a senha e vem o SMS, por quê? Aí vai para ele o SMS. Isso Que quando eles não loucura. clonam o seu telefone, né, Isso. o número. Então, aí Clona a se você operadora. tem um Google Authenticator, uma Microsoft Authenticator da vida, aí não. Porque ele é dotado de criptografia e ele é aleatório, o tempo todo ele está mudando. Então, não recomendo que use SMS para duplo fator de autenticação. Melhor, então, algum aplicativo. Show. Quer fazer a sua e depois a gente fala rapidinho Não, pode do falar, CPF? pode falar. Não, pode falar. Não, só queria para o Rafael contar, para quem não pôde acompanhar, da problematização lá da questão do CPF na farmácia, né? Que Sim. você postou lá na rede social. Não vou dar spoiler, né? Não, eu falo muito disso, né? Na verdade, eu levanto a bandeira e bato de frente com as farmácias mesmo nessa questão de por que vocês pedem o CPF. Eu acho um baita de um absurdo. Né? Então, qual que é a questão de você dar o CPF para desconto? Primeiro, é uma prática ilegal, tá? Porque é como se eu estivesse vendendo o meu dado. Né? Segundo, não há transparência. Eles não falam para você o que vão fazer com o seu CPF. Você vai comprar, eu até falei, fui comprar a fórmula para o meu filho esses dias e eu saio de lá sempre com alguém de cara feia para mim, né? Quanto que custa essa fórmula? Você diz seu CPF? Pra quê, velho? Eu preciso dar o meu CPF para você Você já não tem verificar. o preço Você já aí, não tem né? o preço? Então eu falei, eu prefiro não fornecer o CPF. Aí pronto, aquele sorriso já, a pessoa já fala, acho que Já parece que fechou. agrediu ela. Aí, quer dizer, isso tá errado. Ela não pode fazer isso, perguntar o seu CPF para depois te dar o preço. Não, não, me dá o preço com desconto e sem desconto. Eu quero saber, não vou te informar meu CPF. E você tem que passar. Qual que é o problema? Quando a farmácia está coletando seu CPF, como ela não é transparente, há algumas investigações, já houve investigações do Ministério Público de Brasília e uma série de coisas, a NPD já investigou, o PROCON já multou em 8 milhões uma rede aí de farmácias, porque eles compartilham, ficou comprovado que eles compartilham dados com planos de saúde. E aí, de repente, vamos imaginar que você foi lá e você está querendo ir engravidar, um exemplo, tá? E você começa a comprar algumas coisas para Meu ver se Deus do você céu. está grávida ou não. Daqui a pouco você começa a receber propagandas. Olha, né? Fralda, tal, custa tanto. Mas como assim, velho? Como é que esses caras estão sabendo? Ou o seu plano de saúde está sabendo que, opa, daqui a pouco ela vai ter um dependente. Ou pior, Deus o livre, você tem alguém na família que está se tratando de uma doença grave e você compra e passa no seu CPF. De repente a sua mensalidade na renovação está mais Começa a cara, ficar porque alta. esse cara está apresentando problemas, daqui a pouco ele vai. Veja dar como esse chabu. cruzamento é perigoso. E isso não é transparente, tá? Nossa. É diferente de programas de fidelidade. É diferente. O programa de fidelidade ele tem termos de uso, tem condições, tem uma série de coisas descritas explicando qual que é, o que vão fazer. O Rio de Janeiro lançou o programa CPF Protegido, proibindo que as farmácias utilizem dessa prática. Mas Quer aqui em dizer, São Paulo. não basta a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei federal, não basta o CDC, que é uma lei federal, tem que vir uma lei estadual lá para falar disso e proibir também. Gente, que isso? Né? Então, assim, isso é um baita absurdo, porque as pessoas acham que elas são obrigadas a fornecer o CPF. Não, é só para ver se você tem desconto. E o atendente que tá lá não sabe de nada, cara. Ele foi treinado para isso. E ele acha que se você recusar, parece que então o pessoal fala: "Pô, mas e para remédio?" Nem para remédio, a não ser controlado, lógico. Sim. Mas para comprar uma bala, uma fórmula,
É um absurdo, sabe? Nessa eu fui inocente, que eu prefiro passar o CPF e ter muito desconto. Hum, mas o problema é esse, Renato. O desconto é absurdo, cara. E se É a gente muito olhar, discrepante os descontos. inclusive, aí, salvo engano, é o artigo 39 do CDC, que me fugiu a redação. Não vou lembrar a redação exatamente, mas é prática ilegal. O CDC coloca lá o artigo 39. E esse comportamento se enquadra no artigo 39 do CDC. Caraca. Entendeu? Então é muito sério essa questão. Bom a Tenta cabeça, né? perguntar para uma farmácia É. quais Nunca mais dados eu eles têm forneço para Não, meu você CPF. receber. não, então, mas assim, eu sempre passei meio que consciente, sabendo que eles estão traçando o meu perfil de consumo, Isso, estão passando os dados para as farmacêuticas, isso. estão fazendo um monte de coisa. Mas é o que eu falei, mas eu sempre, eu decidi, como que é? Eu decidi, Aceitar, né? eu Aceita que dói eu menos. sempre aceitei o descontinho, É isso. passando o meu CPF. Vamos finalizar. Já Vamos. estamos quase dando 9 horas aqui. 20h57. Vamos Passou finalizar. rápido. Passou muito rápido. Já vou finalizar, de encerrar. Tá bom, Tá meu bom? amor. Depois você faz a A pergunta pergunta pra ele. no off, exatamente. Rafael, muito obrigado pela sua presença Imagina, aqui, eu que por ter agradeço. vindo, né? Porque, assim, os nossos convidados, né, Carol, graças a Deus, são parceiros nossos também, né? Porque se deslocam, se preparam, se arrumam tanto, ó, elegante aqui, do Você jeito viu? que Veio tá, vestido de advogado. em Ela me forçou, respeito, ela né, me a forçou nossa pra vir de audiência. gravata, né? Muito obrigado mesmo. Você vê que é assunto pra gente ficar aqui Esse em assunto outro é muito episódio. legal. Merece né? parte 2, hein? Merece. Merece. O pessoal interagiu bastante. Então, você é sempre bem-vindo aqui no Pode Contestar. Obrigado por ter recebido esse nosso convite por intermédio da Carol. Muito obrigado, obrigado, viu? Que Deus te abençoe sempre. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito agradável estar aqui, né? Obrigada. Então, muito obrigado mesmo. A Me gente que senti em casa. agradece. Faço das palavras do Dr. Renato as minhas. Fiquei muito feliz por você ter aceito o convite. Quando a gente fez aquela reunião e eu falei pro Renato, falei, eu encontrei um cara fera para falar de LGPD e direito digital. Aí hoje eu estava até mandando o seu canal para Letícia, que está aqui nos acompanhando. Falei, olha quem que vai hoje. Letícia. Ela, putz, que legal, vai ser bem bacana. Então, a gente estava bem ansiosos e na expectativa de te receber. Então, muito obrigada, foi maravilhoso. Eu aceito marcar a parte 2, 3, 4, quantas mais forem necessárias, porque é um assunto muito extenso e que, infelizmente, as pessoas têm pouco acesso, né? Pelo que você já até trouxe pra gente. Sim. Então, muito obrigada. Imagina, eu posso deixar o recado pessoal? Isso. Claro, é Pessoal, agora a meu sua hora. canal, né? Deixa aqui para essa câmera, seus Gente, dados, ó. tudo para contar. Seu CPF. Seus Primeiro dados passa aí, seu ela- CPF. Ela já anotou, viu, gente. A hora que eu cheguei para participar, tem que passar o CPF. CPF. Gente, ó, muito obrigado mesmo. Mas, ó, isso que eu falei aqui, eu trabalho bastante lá também no canal do YouTube, que é o Pode Acessar. É tipo Pode Contestar aqui, ó. Isso. Mas é o Pode Acessar. Tem algumas pessoas que já me seguem, estão aqui. Então, lá você aprende, você sai de não saber nada de como se proteger a se tornar de verdade eu vou dizer assim, um super usuário, tá? Super usuário de tecnologia, não aquele que a Carol comentou aqui, tá? Então, gente, porque toda quinta-feira às 20 horas tem live, inclusive hoje é que dia, gente? Hoje é segunda. Hoje é Tô segunda-feira. perdido, hoje que hoje é quarta. Quinta-feira, às 20 horas, tem a Jornada do Imigrante Digital. Eu ensino bastante coisa. Segunda-feira tem o Radar Cibernético, 12h30. E, lógico, eu ainda forneço cursos gratuitos, hein, lá dentro. Uau. Tem 2 cursos gratuitos lá. Um que é Aprenda a Proteger os Seus Dados e o outro a Proteger os Seus Filhos na Internet. Ai, que E estou legal. preparando um novo aí, daqui a pouco sai, que é os cuidados que você deve ter no home office. Você vai ver coisas que você não faz ideia que o home office ele precisa ter os cuidados aí. Gente. Esse eu tô ansiosa. Legal. O do Tudo filho- gratuito. Tudo gratuito. Arrasou. Do filho, o Renato já vai acessar para ver depois de O Theo fornecer só o vai- CPF. O Theo só vai ter celular depois de 18 anos. Vai nessa. E no Instagram, rafael.luizcosta. Também dou várias dicas lá. Isso, a gente já mandou aqui no chat também, tanto o nome do canal, pode acessar no YouTube e @rafael.luizcosta no Instagram. Então tá aqui. Qualquer dúvida, procurem lá no nosso Instagram, que tem o @ do Instagram do Rafa, e vocês podem entrar lá e navegar pela página dele também.
Beleza? Beleza, é isso. Então, galera, muito obrigada. Não esqueçam de curtir aí o nosso vídeo, se inscrever no canal. Segunda-feira que vem estamos de volta. Um beijo. Obrigado, pessoal. Beijo, Audiência gente. incrível. Tchau. Até.